vamos dar continuidade a mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é um CLP. Para dar início, a gente vai começar com definições, né? Vou pegar aqui algumas ideias de grandes escritores da área e também das normativas sobre o que é um CLP, né? A princípio, a gente pode dizer o quê? O CLP é um equipamento composto de componentes eletrônicos e memória programável ou não programável que contém dados e programas com a finalidade de ler e executar instruções, interagindo com um sistema que deve ser controlado por dispositivos de input e output do tipo digital ou analógico. Input e output é entradas e saídas, né? Vamos ter uma aula somente disso, mas a princípio a gente tem que entender que o CLP é um sistema que vai interagir com entradas e com saídas do tipo digital e analógico. Teremos aulas disso também. O PLC ou CLP, né? PLC é a palavra em inglês que significa Programmable Logic Controller, que seria controlador lógico programável. É um computador que realiza funções de controle em vários níveis de complexidade. Isso aí é falado por Prudente. Prudente é um grande escritor da área, até indico um livro dele para quem quiser, quem tiver interesse, onde ele fala muito sobre CLP e programação no CLPs da Siemens. Segundo a NEMA, National Electrical Manufacturers Association, é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para armazenar internamente instruções e para implementar funções específicas, tais como lógica, sequenciamento, temporização, contagem aritmética, controlando por meio de módulos de entrada e saída, vários tipos de máquinas ou processos. Isso aqui está complementando um pouco do que foi dito aqui no primeiro tópico, né? Dando prosseguimento, vamos a algumas características, né? Os CLPs possuem uma linguagem de programação de alto nível, caracterizado com relação ao operador. O que é que significa isso? Alto nível. Em programação, a gente fala que uma linguagem é de alto nível, quando a gente está falando em relação ao operador, quer dizer que é uma linguagem de fácil implementação. Uma linguagem que o operador vai conseguir entender. Temos aqui alguns exemplos, né? Essa aqui é uma linguagem ladder, que a gente vai aprender muito nesse curso. Outro exemplo aqui, que é a linguagem Graphset, que é uma linguagem gráfica. E FBD, né? Que é uma linguagem mais, acredito que um pouco mais de baixo nível, porque ela trabalha lá mais em portas lógicas. E a gente vai discutir um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Simplificações nos quadros e painéis elétricos. Toda a fiação de comando fica resumida a um conjunto de entradas e saídas. Ou seja, como antes a gente tinha lá várias contatoras para fazer lógica, um sequenciamento pré-definido, agora a gente vai se ater somente a entradas e saídas. Toda a lógica será feita dentro do CLP. Confiabilidade operacional. Uma vez que as alterações podem ser realizadas através de um programa aplicativo, necessitando de muito pouca ou nenhuma alteração na fiação elétrica. Como a gente falou lá na aula de história, o CLP veio para modificar esse paradigma aí. Antes era tudo feito um sequenciamento lógico já pré-definido, onde botava várias contatoras fazendo vários sequenciamentos que já eram pré-definidos. Quando se tinha uma mudança na linha de montagem, que eu precisava mudar a lógica, eu teria que ir lá no painel, trocar aquelas contatoras, modificar a lógica. E é como dizem, né? Falam que antigamente, antes isso podia levar o pessoal a querer não modificar o painel e sim arrancar o painel fora e colocar um painel novo. Isso economizaria um pouco mais de tempo, mas em questão de custo isso aí ficaria inviável para a indústria, né? Então o CLP veio com essa lógica aí de querer modificar isso aí. A pessoa vai tentar modificar a programação, modificar o sequenciamento através da programação. A pessoa só vai chegar lá no aplicativo, modificar, fazer o download no CLP e tudo ficará certo. Funções avançadas. Os controladores podem realizar uma grande variedade de tarefas de controle através de funções matemáticas, controle de qualidade, informações para relatórios. O CLP adquiriu uma tecnologia tão grande com o advento da computação que a gente hoje pode fazer funções altamente complexas
dentro do CLP e fazer com que a nossa qualidade, o controle de qualidade, tenha um nível de tecnologia muito alto. A exemplo disso, eu coloquei aqui uma imagem de um controle PID. Coloquei isso aí porque é um controle de qualidade, um controle de processo, né? Que utiliza-se de funções matemáticas, né? Que muitas das vezes são funções de alta complexidade para um computador. Porém, como a gente tem uma tecnologia muito alta, o CLP lidar facilmente com esses tipos de funções matemáticas. Coloquei esse porque vai ser um tema das nossas aulas, que será o controle PID, e que a gente vai botar na prática o CLP para fazer esses cálculos matemáticos e controlar uma variável do processo. Comunicações em rede. Através de interfaces do operador, controladores e computadores em rede permite coleta de dados e um enorme intercâmbio de troca de dados em relação aos níveis da pirâmide de automação. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os equipamentos da indústria vai estar conectado em rede, né? O CLP nos dá essa vantagem de conectar tudo, né? A gente pode conectar, seja lá de um botão até os níveis de relatório de investimento lá do topo da pirâmide de automação, né? O diretor da empresa vai poder abrir uma válvula ou fechar lá de sua sala, ou então um operador está lá do outro lado do mundo e poder monitorar a sua planta. Tudo isso através da rede, né? E essa rede a gente pode fazer graças ao CLP, que vai ser o cérebro que vai conectar as coisas. Teremos aulas também sobre comunicação e temos alguns protocolos já bem disseminados que a gente vai poder explorar aqui um pouquinho. Então vamos fazer um comparativo aqui sobre as vantagens e desvantagens de um CLP. Uma das principais vantagens do CLP, flexibilidade. Com o CLP é possível mudar características do processo apenas mudando a programação, o software, com um simples computador, sem substituição de painéis elétricos, como a gente havia comentado anteriormente. Fácil gestão de falhas. Os modernos programas de CLP conseguem diagnosticar falhas de maneira rápida e simples em qualquer problema de automação industrial. Veremos precisamente isso aí quando a gente vê um pouco de redes de comunicação, onde a gente vai poder, através do CLP, identificar problemas que houve em alguma máquina. Por exemplo, em algum atuador. Se algum atuador deu falha, através da rede de comunicação, ele vai identificar qual foi o atuador que deu falha. Grande número de contatos. O CLP tem um número de contatos teoricamente ilimitado, enquanto os circuitos eletromecânicos tradicionais, a relés, o número de contatos geralmente é limitado. Limitado em questão de quê? Por exemplo, o tamanho do painel. Um painel não comporta, por exemplo, 500 contatoras, né? Enquanto o CLP, teoricamente, a gente poderia colocar 500 saídas, por exemplo, né? A gente vai ver que isso não é muito a realidade, porque infelizmente alguns fabricantes limitam essa quantidade, né? Mas se a gente conectar um CLP no outro, a gente pode colocar infinitas entradas e saídas aí, né? Baixo custo. A gente pode ver que esse foi um dos pontos que Richard Morley recebeu lá para projetar o primeiro CLP, que deveria ser um equipamento de baixo custo. Hoje em dia nós temos CLPs aí de uma gama de valores, sejam de baratinhos a muito caros, mas aí vai da aplicação. Vemos que o CLP tem a vantagem de automatizar qualquer processo, né? Então isso vai reduzir o quê? Vai reduzir HH, né? Vai melhorar a qualidade dos seus produtos. Então, em relação ao custo-benefício, você utilizar um CLP se torna uma coisa de baixíssimo custo. Observação de funcionamento. Através de um PC é possível simular o programa do CLP, bem como monitorar sua execução durante a operação. Como vai ser um foco desse curso, a gente vai trabalhar muito com a simulação, né? A gente vai fazer os programas, simular aqui e depois colocar no CLP. E também vamos ver os sistemas SCADA. Vai ter aulas só para isso. Sistemas SCADA funcionam mais ou menos como somente supervisão. Você pode controlar a máquina através da tela do seu computador ou monitorar o que está acontecendo lá. Na realidade, monitorar através de uma simulação na tela do seu computador. Velocidade da operação. Na maioria das vezes, o CLP é mais veloz em executar uma tarefa de automação industrial do que um quadro de comando eletromecânico. Isso é claro, né? A gente tem um ciclo de clock aí nos CLPs, computadores altíssimos, né?
A gente pode chegar na ordem aí de microsegundos, né? Enquanto os relés eletromecânicos não têm essa velocidade toda, né? A gente vai ver isso claramente ao decorrer do nosso curso aí. E facilidade de programação. Como a gente comentou antes, as linguagens de programação utilizadas no CLP são de alto nível em relação ao operador. Então, isso vai ser uma das vantagens do CLP, que, ou seja, vai ser fácil você modificar a programação ou até mesmo fazer uma programação do zero. E algumas desvantagens. Sim, o CLP, além de todas essas maravilhas que eu falei agora, tem algumas desvantagens. Algumas delas podem ser mais uma coisa humana, mas existem as desvantagens, né? Uma delas é que é uma nova tecnologia. Não, nova, mas surgiu lá em 1968. Em termos históricos, 1968 foi ontem, né? Querendo ou não, isso é uma nova tecnologia. Nem sempre o trabalhador da indústria ou empresa quer se converter ao modo de pensar adequado a essa nova tecnologia. Isso é um fator humano, óbvio, né? Vai lá, você pega, entra numa indústria, tá lá um cara, um eletricista de 40 anos de indústria, o cara já com a cabeça pronta, a cabeça feita só em usar contadoras, usar contadores, usar lógica pneumática, lógica hidráulica. Você chega lá e diz, ó, agora você vai ter que se virar aí com CLP. Claro que o cara não vai querer trabalhar com isso, né? Isso é uma grande desvantagem que realmente a gente pode encontrar aí nas indústrias. Né? Aplicação fixa. Algumas aplicações têm uma única função que não pode ser mudada. Nesse caso, não é conveniente usar o CLP. Nós podemos ver alguns casos aí na indústria que é um processo que é sempre fixo, é sempre aquilo. Não vai precisar ser modificado. Tanto em quesito de qualidade quanto modificação de lógica, né? Podemos já como exemplo isso aí, uma partida de um motor, uma partida de 2 motores, abrir ou fechar alguma coisa. Isso são aplicações fixas e que não precisa ser modificada ou melhorar a qualidade, né? Nesse caso não é conveniente usar o CLP, por quê? Porque se torna muito mais barato você fazer essa lógica através de um comando elétrico, por exemplo. Né? E outra desvantagem é condições ambientais extremas. Lugares com alta temperatura ou forte distúrbio eletromagnético que tornam impossível a utilização de dispositivos eletrônicos. Por exemplo, uma usina, né, onde vai ter uma alta indução eletromagnética lá dentro. Pode ser que alguns equipamentos eletroeletrônicos não funcionem bem, mas temos CLPs próprios para isso também. Né? Aí entra a questão do custo. Né? Esse CLP se torna um pouco mais caro por questões ambientais. Outro local que a gente pode dar como exemplo aqui é um satélite, por exemplo. Se você vai mandar um satélite para ele fazer alguma coisa lá, né? A gente precisa de um CLP muito específico para isso, porque no espaço a gente sabe que vai estar no vácuo, temperaturas altíssimas e baixíssimas, né? A depender da incidência solar, e isso aí torna o dispositivo eletrônico uma coisa não muito vantajosa. Para isso existe, claro que deve ser um CLP feito próprio para isso, que aguente essas condições extremas. Porém, quando a gente trabalha em indústrias, a maioria das indústrias aí, claro que vai ter um ambiente com alto ruído eletromagnético, vai ter temperaturas altíssimas, mas isso aí o CLP já é feito para isso, né? Muitos CLPs aí é feito para aguentar isso aí. Só em condições muito extremas que aí a gente precisa de um CLP mais específico. Isso torna uma desvantagem porque é um dispositivo eletroeletrônico, né? Então isso pode ter uma desvantagem quando se pega uma condição muito extrema, onde ele vai deixar de funcionar. Né? Pois é isso, galera. Terminamos mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, não hesite em perguntar aí. Então, nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau.